Olá, gente. Saudações a todos. Saudações à professora doutora Chayane Vargas, professora do mestrado em Gestão Pública da Universidade Federal do Piauí, da disciplina Avaliação de Programas e Projetos Governamentais e Regionais. Eu sou Delcio Bonfim, aluno do referido mestrado, aluno da professora Chayane. O vídeo em questão trata de avaliação de programas e projetos governamentais e regionais, que historicamente, na administração pública brasileira, não há preocupação de avaliar programas públicos, em geral, e também programas sociais, em particular. Durante anos, a produção de conhecimento técnico na busca da melhoria dos padrões de gerenciamento do setor público sempre esteve muito mais voltado para os processos de formulação de programas do que para os relacionados à sua implementação e avaliação. A avaliação de políticas públicas, programas e projetos do governo tem objetivos muito precisos. Primeiro, prestação de contas, ou seja, definição de elementos para avaliação e aprovação de decisões, medidas e seus resultados. Segundo, para desenvolver e melhorar a estratégia de intervenção na realidade, ou seja, a avaliação deve ser capaz de sugerir algo sobre a política a ser avaliada. Terceiro, empoderamento, promoção social e desenvolvimento institucional, ou seja, a avaliação deve gerar espaços para a democratização das atividades públicas, para a inclusão de grupos sociais excluídos, bem como para a aprendizagem institucional e o fortalecimento das instituições envolvidas. Avaliar os impactos das diversas intervenções de política pública no território brasileiro é de suma importância, para se ter uma ideia mais precisa sobre como essas políticas, tanto as regionais quanto as não espaciais explicitamente, influenciam a dinâmica do desenvolvimento regional no Brasil. Quanto à descrição do problema e dando prosseguimento ao trabalho, foi escolhido o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020. Em razão da pandemia do Covid-19 e da necessidade de contenção do contágio da doença, houve a suspensão de diversas atividades empresariais, sobretudo relativas ao comércio, e com isso surgiu a necessidade de adoção de medidas de proteção ao emprego para o enfrentamento do reconhecido estado de calamidade pública. Com a edição da medida provisória número 936 de 1º de abril de 2020, como já foi falado, foi instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com o objetivo de preservar o emprego e a renda dos cidadãos e garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, além de reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Sob o parecer comentado, ante as constatações, o Tribunal de Contas da União recomendou aos gestores do programa que adotassem as medidas cabíveis em relação aos pagamentos possivelmente irregulares detectados. Determinou também que fosse divulgada a relação individualizada de beneficiários do programa por estados e municípios. A metodologia adotada na fiscalização tem se mostrado efetiva e muitos dos riscos apontados pelo TCU já estão sendo tratados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mesmo antes da conclusão do processo de acompanhamento. Portanto, vamos às considerações finais. A avaliação de políticas ou programas governamentais é uma atividade relativamente recente na administração pública brasileira, que surgiu a partir da crise fiscal que se observou na década de 1980, relacionada à baixa capacidade do Estado em dirimir todas as diferenças socioeconômicas observadas. Assim, era necessário um Estado mais eficiente e eficaz do ponto de vista econômico para poder direcionar esforços nas políticas que apresentassem os retornos mais significativos à sociedade. Nesse sentido, surge a avaliação como uma forma de promover formas para os programas possuírem pontos a serem melhorados, ajustados e até mesmo propor o fim de programas que não atendem ou atendem a sua finalidade. O que foi encontrado? O Tribunal de Contas da União constatou que, de maio a julho de 2020, foram beneficiados 12,4 milhões de trabalhadores e gastos 18,2 bilhões de reais. Dos acordos processados, 54,4% foram de suspensão do contrato de trabalho e 44,4% de redução de jornada e salário, sendo o restante para os casos de trabalhadores com contratos intermitentes.
O valor médio das parcelas do bem é de R$ 863 reais, e a maior parte delas, 49,2%, situa-se na faixa de R$ 800 a R$ 1.200 reais. Embora o tribunal considere que o programa esteja sendo gerenciado, ele encontrou problemas na divulgação de dados e atrasos na implementação das funcionalidades para interposição de recursos. Também identificou, por meio de cruzamento de dados, cerca de 90 mil potenciais casos de recebimento indevido, que totalizam mais de 150 milhões de reais em pagamentos possivelmente irregulares. E o que foi feito? Ante as constatações, o Tribunal de Contas recomendou aos gestores do programa que adotassem medidas cabíveis em relação aos pagamentos possivelmente irregulares detectados. Determinou também que fosse divulgada a relação individualizada dos beneficiários do programa pelos estados e municípios. Portanto, o TCU determinou que revisassem a trilha de auditoria referente a requerimentos duplicados, para que se identifique corretamente os benefícios irregulares segundo o critério da mesma data de demissão, considerando a diferença na quantidade de indícios identificados pelo TCU e os encontrados pela trilha atual. Determinou também que analisassem os indícios da tipologia SIAP ativos e apresentassem justificativas para a ocorrência das situações aparentemente irregulares ou efetue os ajustes necessários para que o batimento com o SIAP seja efetivo. E determinou ainda que efetuassem aprimoramentos da regra do ARBEN, referente a benefícios previdenciários, para evitar irregularidades como as constantes na tabela 4 do relatório de acompanhamento, o qual se encontra transcrito no relatório do acórdão do TCU. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado, professora Chayane, pela oportunidade. E obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Então, tchau.